Se você acha que você tá correndo contra o tempo, sem saber se você tá no caminho certo, e que cada escolha errada pode te afastar do futuro que você quer, então esse vídeo é pra você. Cara, eu sei muito bem como que é essa sensação de incerteza, de ver que todo mundo encontrou o seu lugar menos você. Só que com o passar do tempo eu fui descobrindo coisas que fez eu mudar a minha visão sobre isso. E é isso que eu vou te contar agora. Todo mundo fala que os 20 e poucos anos é a melhor fase da vida, mas na real, não é bem assim. Parece que todo mundo ao seu redor está com a vida resolvida. Emprego, dinheiro, relacionamento, saúde mental, saúde física. Enquanto a gente fica se perguntando, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas o pior é que essa pressão nem sempre vem de fora. Mas muitas vezes somos nós mesmos que nos sabotamos. São expectativas externas, cobranças internas que se tornam a receita perfeita para a insegurança. A gente vê o lado perfeito da vida dos outros e parece que não existe lado ruim, parece que a vida do vizinho é uma maravilha, principalmente nas redes sociais. Aí começa a gerar mais paranoia na nossa cabeça, mais pensamentos negativos, e aí já vem aquela pergunta: e se eu não der conta? Você já percebeu que a gente se sabota antes mesmo de começar? Eu mesmo sou uma pessoa muito assim. Eu me sabotei muito, eu procrastinei muito para começar esse vídeo. A gente já desiste antes de começar. A gente começa a pensar com a cabeça do outro. A gente já cria expectativa no que as pessoas vão achar, que a gente vai ser feito de chacota. Nossa mente fica criando desculpas para não começar. Ah, eu não sou bom o suficiente. Isso não vai dar certo. E se eu falhar? E se eu gastar toda a minha energia, todo esse tempo com isso daqui e no final não dá certo? Aquela cobrança externa, principalmente para os homens que desde criança fica ouvindo que não pode errar. Homem tem que ser forte, tem que dar certo logo. Isso cria um medo absurdo de falhar. E esse medo faz com que a gente nem tente. Só que aí o tempo vai passando, e aí a gente olha lá atrás e bate aquele arrependimento e fala: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse começado lá atrás? Se eu tivesse começado e tivesse mantido até aqui? Com certeza alguma coisa teria mudado para melhor. E a coisa vai ficando mais difícil, mais louca, mais feia ainda quando você começa a perceber que os anos estão passando rápido demais e daqui a pouco você tem 30 anos. Porque a gente idealiza os 30 anos por causa da geração dos nossos pais que já tinham as coisas que a gente não tem hoje. Casa, carro, família, dinheiro. Eu, por exemplo, agora com 29 anos, já tive muitas crises dos 30 anos. Aquelas cobranças, aqueles pensamentos, aquele desespero, aquela preocupação, aquela pressa, aquela frustração que não é bom em nada, que não sabe fazer nada, que todo mundo tá à frente de você, que você tá atrasado. Aí as comparações começam a bater mais forte, você tá sempre vendo o outro, você começa a ver moleque de 18 anos aí, já bem sucedido, já rico, já bem caminhado, o moleque já pode se aposentar, e você começa a falar: mano, eu sou um bosta. Isso realmente é um pensamento perturbador. E eu me cuido muito, eu me vigio muito para não ter esses pensamentos hoje. Porque eu sei o tanto e o quanto que eles me bloqueiam. Eu deixo de fazer muita coisa por causa disso, dessa autossabotagem. Sempre aqueles pensamentos catastróficos, porque eu tenho muito pensamento catastrófico. Você sempre pensa no ruim, na parte ruim. Quando é com você é sempre na parte ruim, mas quando é com os outros você acredita no amiguinho, que ele tá no caminho certo, que vai valer a pena você motivar ele, mas você não se motiva, você não pensa assim com você. É muito louco, né, mano? A gente incentiva os outros, mas nós não incentivamos a nós mesmos. Crise existencial, você não sabe o que você é, você não sabe o que você gosta, você não sabe pra onde você vai, você não sabe o futuro, você fica preocupado com o futuro e você fica se lamentando pelo passado, achando já que tudo está perdido, achando que vai morrer, porque os 20 e poucos anos estão indo embora e você ainda não construiu nada. A gente tem que ficar inconformado. Eu acho que o lado bom disso é quando nós ficamos inconformados, porque isso daí colabora porque a gente não aceita onde nós estamos e aonde a gente vai estar se a gente continuar assim. Mas a gente tem que
Despertar. Cara, no ano anterior eu tava totalmente ruim. Era uma autossabotagem absurda. É aquela questão de a gente achar que a gente também não merece. Mesmo que a gente vá fazer, a gente parece que fica com medo do sucesso. A gente acha que a gente não merece aquilo que a gente almeja. Parece que a outra pessoa merece mais do que a gente porque ela faz mais do que a gente. A comparação é um dos principais fatores disso. Nesse momento eu estou muito grato por ter melhorado e o quanto que as coisas começaram a fluir, o quanto eu tenho falado menos e feito mais, o quanto eu tenho ignorado a autossabotagem. A coragem hoje que eu tenho de começar e recomeçar está cada dia mais progredindo. Porque antes eu tinha um medo absurdo de começar e de recomeçar. É uma procrastinação absurda. E agora eu vou passar pra você o que eu tenho feito e eu espero que isso te ajude de alguma maneira pra você superar esses problemas que eu também passo. E isso são pensamentos e atitudes que você precisa ter, que você precisa forçar, mesmo que seja algo que não saia como você espere. Pra começar, a gente não tem que ter medo do amanhã. O amanhã não existe ainda, mas a gente pode criar o nosso amanhã. Se você está insatisfeito, mexa-se. Isso daqui não é nada de coach, nada de guru, mas isso daqui é para poder ajudar pessoas que passam por isso. Eu encaro essa dificuldade e eu quero me identificar com vocês. E aquela coisa que falam que pequenas atitudes mudam, realmente é verdade, porque quando você vai dando passos pequenos, de repente você tá dando passos grandes. Você começa a criar mais coragem, começa a enfrentar com mais facilidade, começa a fazer com menos medo. Entenda uma coisa, se você tá em uma situação não muito privilegiada e você quer estar em uma situação financeira melhor, quer estar com um conforto melhor no futuro, entenda uma coisa, você, a gente não tem nada a perder. Porque se a gente não tem nada agora e a gente não fizer nada, a gente vai continuar sem nada lá na frente. E aproveita que você tem energia agora para poder fazer acontecer. Então, a gente não tem nada a perder, a gente tem tudo a ganhar. E outra dica que eu te dou é: escolha bem as suas companhias. De verdade, isso tem me moldado muito. Eu descartei muita gente que não acrescentava na minha vida. Muita gente que fingia ser amigo, mas não era. Muita gente que parecia que estava junto, mas não estava. Muita gente que parece que torce por você, mas não, ela só torce se caso der certo. E as pessoas ao seu redor te influenciam muito. A sua mente acaba comprando a ideia delas. E cara, quando tem gente que só te desanima, que só te menospreza, zoa, fica zoando o que você faz, você com certeza vai desacreditar mais ainda de você e você vai acabar acreditando nelas. E cara, eu passei por isso. No meu passado as pessoas me faziam tanto de chacota, zoava tanto que eu fazia, nada que eu fazia era legal, o meu gosto pessoal, minhas coisas eram sempre motivos de piada. Que, cara, isso daí foi me desanimando durante o tempo. E aí eu comecei a acreditar nisso e acreditar na minha incapacidade. E acreditar que eu não era interessante, que eu não era uma pessoa legal. Eu acabava sendo manipulado. Então fica perto de quem te levanta, fica perto de pessoas que tem aquilo que você quer. Fica perto de pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Hoje, eu estando com essas pessoas, a minha mente hoje mudou. Minha mente hoje é diferente. Minha mente visa crescimento. Eu quero crescer. Estar ao redor de pessoas que faz acontecer. Porque se você está com pessoas ao seu redor e essas pessoas, elas não chegaram, não construíram nada, elas vão te zoar. Elas não vão querer ver você melhor do que elas. Mas as pessoas que já construíram alguma coisa, elas nunca vão te zoar. Elas vão te motivar. Seja financeiramente, seja na academia, porque você vê que na academia, quem faz academia, a pessoa, ela te motiva, ela não fica zoando com a sua cara. Então as pessoas que construíram, as pessoas que pagaram o preço, elas vão te motivar. E a próxima dica é: cuide de você, cara. Cuide. Corpo e mente, eles estão alinhados. Se você tá sempre cansado, desinteressado, desmotivado, talvez você precise melhorar a sua saúde primeiro, porque eu era uma pessoa exatamente assim, uma pessoa que ficava deitada o dia inteiro, não queria saber de nada, tinha preguiça de fazer as coisas. Mas aí quando vem aquele pensamento de que a gente já é adulto, a gente não é mais menina, a gente não é mais moleque, então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque realmente, senão a gente vai passar fome.
E as melhores coisas que eu fiz pra poder me ajudar a me dar mais energia é exercício físico, cara. Exercício físico é a coisa essencial e parar com essa coisa de, eu vou botar o shape, vou botar o shape. Cara, o shape, ele é uma consequência. Ele é a última coisa com que você se deve preocupar. Claro que é legal ter o shape. Eu também vou atrás também de um shape legal, mas, cara, o quanto te ajuda a sua mente, ajuda você liberar, cara, é uma coisa muito boa. Você se torna mais forte fisicamente e mentalmente. É você se desafiando sua mente, desafiando seu corpo, você criando músculo para você ter mais estoque de saúde. Cara, cuida da sua alimentação também, cara. A gente precisa de comida de verdade, comida natural, comida feita da terra, comida de Jesus. Pode comer um docinho? Pode, mas, cara, isso daí não pode ser um hábito, entendeu? E eu falo isso porque eu estive nas duas situações e eu senti realmente a diferença. Quando eu tinha maus hábitos e quando eu fiz essa transição para ter bons hábitos, eu realmente senti uma diferença em mim. Próxima dica é, cara, é a comparação. Tá aí algo que isso daí me pegava muito e me deixava totalmente derrubado. Totalmente... Cara, é até difícil de expressar. Lembra que eu falei daquela coisa de ver os moleques de até menor de idade já ganhando dinheiro pra caramba, tendo as coisas e você vê e você nada? Cara, isso daí é a pior coisa. Se você tem redes sociais, faça o algoritmo entender que você não quer mais ver isso. Começa a excluir coisas que te fazem mal. Começa a excluir coisas que não te acrescentam. A única comparação que você tem que ter é com você mesmo. E não há comparação melhor. Quem você era antes, quem você era no passado. Você hoje é melhor do que o seu passado? É isso que você tem que fazer. Você tem que hoje ser melhor do que ontem. E se você tá um pouco melhor que ontem, já tá no caminho certo. Cara, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir melhor, sabe? E antes eu não fazia isso. Eu escutava por um lado, saía pelo outro, eu não botava as coisas em prática. A sua maior batalha é com você mesmo. Mas tem uma coisa, cara, que eu costumava a falar e que a minha psicóloga me deu um insight que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Eu falava que eu sou o meu pior inimigo. E ela me perguntou, por que você é o seu pior inimigo? E, cara, eu falava que porque eu estava o tempo todo lutando contra mim, lutando contra as coisas que eu não devo fazer. É aquela coisa, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero pra mim, eu vou lá e faço. Então, por isso que eu era o meu pior inimigo, porque eu fazia mal pra mim mesmo e eu tava nessa batalha e eu não conseguia dar conta disso. Era muita batalha. Mas ela me falou, você não tem que se tratar assim, você tem que se tratar como o seu melhor amigo. A gente não trata bem o nosso inimigo. A gente trata bem o nosso amigo, o nosso melhor amigo. A gente quer o bem dele. A gente incentiva ele. A gente motiva ele. E você tem que se tratar assim. Você tem que se tratar como seu melhor amigo. Porque o melhor amigo, ele sempre quer o bem. O seu melhor amigo, ele acredita em você. O seu melhor amigo não quer você em uma situação ruim. Então, a gente tem que tratar nós mesmos como amigo. Amigo nosso. Porque quem é a pessoa? Quem é a maior prioridade da sua vida? É você mesmo. Nós somos a pessoa que nós mais amamos. E o nosso inimigo é a pessoa que nós mais odiamos. Você se odeia? Tá entendendo? Isso foi algo muito legal que eu ouvi. E agora isso acaba se tornando gancho para uma próxima dica, que é busque ajuda profissional, de verdade. Antes eu não acreditava nisso. Eu era uma pessoa muito ignorante, sabe? Cara, eu precisava resolver o meu problema. Eu dei a cartada final e fui atrás de uma psicóloga que realmente eu me identifiquei. E, cara, isso não é frescura, isso não é fraqueza. Eu não sou uma pessoa de desabafar, eu não gosto de desabafar, eu não gosto de demonstrar minhas fraquezas, eu não gosto. Eu choro em silêncio, eu não gosto de ficar falando dos meus problemas, eu não gosto de ficar falando que eu tô passando. Por mais que eu esteja transparecendo isso, cara, eu não gosto. A partir do momento que eu encontrei uma psicóloga, eu comecei a fazer isso melhor e comecei a tirar esse orgulho de mim, sabe? E é bom até quando você se sente muito sozinho, quando você se sente muito sozinho e ter alguém pra poder falar e alguém pra poder te ouvir e que te entende, te compreende.
cara, isso começa a fazer muito bem, sabe? E a pessoa começa a te dar soluções, te dar caminhos, te dar ideias, te dar pensamentos que você nunca teve antes. E, cara, e também um tratamento com medicação que, cara, isso daí me fez muito bem. Eu comecei a ter menos crise de ansiedade, as comparações, coisas negativas, as ideias totalmente desorganizadas. Eu, uma pessoa totalmente desorganizada. Eu comecei a me reorganizar. E hoje eu estou cada vez mais me encontrando. Claro que eu ainda tenho esses pensamentos dos 20 e poucos anos. Cara, tô chegando nos 30, cara, meu Deus do céu, me ajuda, cara, tô desesperado. Eu gostaria sim de ter a minha liberdade financeira agora, até os 30 anos, porque eu tenho energia e eu quero ser rico jovem, então não adianta... Do que adianta? Do que adianta eu ter dinheiro depois de velho, onde já não... as coisas já mudaram, eu não tenho a mesma energia, eu não tenho a mesma... o mesmo tesão, sabe? Parece que, tipo, é esses pensamentos que vêm, sabe? Mas se eu continuar assim, pensando assim, eu vou começar a deixar de fazer as coisas mais pra frente por causa dos meus 30 anos, por causa dos 40 anos que vai chegar depois, e aí eu já vou começar a me considerar velho, mas não, cara. Não. Porque a gente acha que a gente vai morrer depois dos 30 anos, né? Porque a gente teve modelos na geração dos nossos pais que, né, a gente idealizou os 30 anos. Então, os 20 e poucos anos é a idade da gente arriscar mesmo, a idade da gente se lascar, sabe? Experimentar coisas, tentar coisas, começar coisas, recomeçar coisas. Você vê que aquilo não é pra você, você encerrar e começar outras coisas, experimentar outra coisa, sabe? Então, cara, vai fazer muito bem pra você, pra sua mente, pra sua saúde mental a terapia, entendeu? Então, é essencial, é você investindo em você, você investindo na sua saúde, você investindo no seu desempenho, entendeu? E, cara, liga o foda-se. Foda-se, cara. Foda-se as pessoas. Foda-se, eu vou fazer as coisas mesmo com medo. Faça as coisas mesmo com medo, cara, porque assim você vai desbloqueando esses medos, entendeu? Você vai tomando coragem, você vai fazendo as coisas, entendeu? O medo do julgamento, eu entendo, eu passo por isso até agora. Esse medo do julgamento realmente nos paralisa, mas, cara, quem realmente se importa com você, volto a falar, quem realmente se importa nunca vai te zoar. Mas aí depois que eu e você conseguir, cara, essas pessoas não vão mais zoar com a gente, elas vão querer, né, usufruir com a gente porque elas nos conhecem, porque a gente é próximo, né? Manda essa pessoa ir pra casa do cara. E aquela coisa clichê, não desista. Cara, não desista. Tenha forças, faça mesmo não querendo, porque, cara, não é um negócio bonitinho, não. E é melhor feito do que perfeito, entendeu? Faça as coisas mesmo com medo, faça as coisas mesmo não sendo perfeitas, entendeu? E a diferença entre quem vence e quem perde é quem continua tentando. E volta a falar, eu me sabotei muito pra fazer esse vídeo aqui, eu tô recomeçando, esse é o primeiro vídeo do canal, já tentei outros canais antes e agora eu estou recomeçando e quero você junto comigo aí, independente de se você é homem, mulher aí, adolescente, é jovem, esse é um canal pra gente poder se identificar e pra gente poder se ajudar, porque muita gente passa por isso, entendeu? Então vamos se ajudar, principalmente aí, adolescente, pessoal jovem aí, geração dos anos 90, o pessoal mais velho também, porque cara, depois que a gente cresce, a gente vê que não é só a gente que passa por essas dificuldades, que também os adultos, né, são vulneráveis. As pessoas mais velhas são vulneráveis e tem também pensamentos catastróficos, sabe? Então, se você chegou até aqui é porque esse vídeo faz sentido pra você. Eu sei que você tem potencial pra sair dessa fase, assim como eu também. E vamos trocar essas experiências pra gente poder melhorar. Trocar experiências e trocar conselhos, sabe? De coisas que a gente já vivenciou, de coisas que a gente tem mais vivência. E vamos começar a construir algo sólido. Eu tenho muito a compartilhar com vocês e vocês também, eu acredito que tem muito a compartilhar comigo sobre esse assunto, sobre vários assuntos. Então, se você quiser continuar tendo mais conversas aqui comigo, se inscreva no canal e mande esse vídeo para alguém que você acha que possa ser útil. E comente aqui embaixo pra gente poder ter essa conversa, né? E eu peço para você compartilhar comigo a sua experiência sobre esse assunto também. E responde essa pergunta que eu vou te fazer agora. O que mais te travou até hoje? Responde aí nos comentários, tanto isso quanto outras experiências que você acha legal acrescentar aqui com a gente. Então aqui eu deixo o meu aviso, já se vocês vão me ouvir ou não, aí é com vocês. Mas não esquece que quem avisa, amigo é. Pra você que assistiu até aqui, meu muito obrigado.